Senhor! No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. E para isso nós vamos usar a palavra de Deus que está lá em Atos 10, nos versículos 36 ao 41, que diz assim: Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós somos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. O contexto dessa palavra fala de Cornélio, que era um homem piedoso e temente a Deus. E ele e a sua casa serviam ao Senhor. Só que eles faziam parte do povo que era gentil. Ele orava continuamente. E através disso, as orações dele foram ouvidas pelo Senhor. E nessa situação, o Senhor também falou com Pedro. E falou para que Cornélio chamassem os seus homens para ir em busca de Pedro. E quando os homens de Cornélio foram lá, chamaram Pedro, Pedro já tinha recebido uma visão que o que o Senhor purifica não é imundo. Então, o que nós concluímos com isso? Que não devemos fazer acepção de pessoas. E aí, o que acontece? Pedro vai até a casa de Cornélio, onde Cornélio já tinha chamado os parentes e amigos mais íntimos para assim então ouvir a palavra de Deus. Ao chegar Pedro e os convidados à casa de Cornélio, é aonde entra o texto que minha esposa leu. Ao chegar Pedro e os convidados à casa de Cornélio, Cornélio fala para Pedro: Pedro, estamos aqui dispostos a te ouvir. E Pedro começa a falar o que foi lido no texto. João Batista iniciou o batismo e batizou Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo começou o seu ministério libertando as almas que eram oprimidas por demônios, curando enfermos e transformando vidas. E logo Pedro continua falando que ele foi crucificado no madeiro e ao terceiro dia ressuscitou. Logo de ressuscitar, ele apareceu àqueles que comeram juntamente com Jesus, aqueles que eram os discípulos. E as pessoas que seguiam Jesus, apareceu a eles, somente a eles. E enquanto Pedro estava pregando, no versículo 24 do capítulo 10 fala: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Como foi lido no texto, após ouvirem essa mensagem, todas aquelas pessoas que estavam naquele local, naquele momento, ouvindo a mensagem que Pedro trazia da parte de Deus, eles foram batizados. Da mesma forma, assim como todas aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro foram batizados pelo Espírito, talvez enquanto você esteja ouvindo este vídeo ou qualquer outro vídeo
que se trata da palavra de Deus, você seja batizado com o Espírito Santo. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, sua vida nunca mais é a mesma. Você tem vontade de ler a palavra, você tem vontade de orar, tem vontade de conhecer mais a Deus. E como você vai conhecer a Deus? Através da leitura da palavra, através de estudo, ir para a igreja, através das pregações e por aí vai. Ele levanta aquelas pessoas que muitas vezes estão entristecidas, estão abatidas. O Espírito Santo, ele dá vida.